E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada de lógica de programação com Python. Eu sou a professora Amanda Xavier, doutoranda em Ciência da Computação, e hoje nós vamos continuar nossa jornada com um tema fundamental: variáveis, tipos de dados e operadores. Vamos lá? Esse é o nosso segundo vídeo da série, e se você ainda não viu o primeiro, pausa esse vídeo e volta lá, porque é super importante que vocês entendam os fundamentos da lógica de programação antes da gente continuar. Esse curso foi pensado com muito carinho para te levar do zero até uma base sólida em programação. Veja só o que a gente vai aprender durante toda a nossa trajetória. A gente vai ver variáveis, tipos e estruturas de dados, operadores, aritméticos, relacionais e lógicos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre desvio condicional, entender sobre funções e métodos e, em seguida, a gente vai finalizar com programação orientada a objetos. Ou seja, é um passo a passo completo para te dar confiança e clareza, aí na hora de você programar, principalmente para quem está iniciando. Então, se você também é desses que quer aprender com alguém que vai direto ao ponto, se inscreve aqui no canal e vem comigo até o fim dessa jornada. Na aula de hoje, a gente vai colocar a mão na massa utilizando os primeiros comandos de lógica de programação usando Python. A gente vai ver como declarar variáveis, quais são os tipos de dados primitivos, operadores aritméticos básicos, vamos começar pelos básicos, e como comentar código corretamente. Tudo isso com exemplos práticos que você pode acompanhar, durante toda a nossa aula. Mas antes de começarmos a codar, deixa eu te falar por que Python é uma linguagem perfeita para você que está começando. Primeiro que a sintaxe de Python é simples e direta, é quase como se você estivesse escrevendo em português, e isso vai facilitar muito para quem nunca programou. Segundo, que o Python ele é versátil, ele é usado em áreas como desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial, automação, jogos, ou seja, tudo que é tendência no mercado. E sabe o que é melhor? Você já começa resolvendo problemas do mundo real com ele e isso vai acelerar o teu aprendizado, e também vai te motivar. Então, se você também é desses que quer aprender lógica de programação e já começar a ir aplicando, Python é uma ótima pedida, é o caminho certo. E agora que você já entendeu por que a gente vai utilizar Python, vem a pergunta: mas onde a gente vai programar? A resposta é Google Colab. O Colab é uma plataforma online, gratuita, super prática para testar códigos em Python direto no navegador. Então, a única coisa que você precisa é que você tenha uma conta ali, do Gmail. Não precisa instalar nada, não trava o computador e ainda permite salvar tudo no Google Drive. Então, vai ficar tudo na nuvem. É ideal para quem está começando e quem quer praticidade. Então, abre o link que eu deixei aqui na descrição e aí você loga com o seu Gmail para a gente trabalhar junto durante a nossa aula. Vimos na aula passada que todo algoritmo bem estruturado ele segue 3 fases: entrada, processamento e saída. Então, no exemplo simples de somar valores, por exemplo, a estrutura do algoritmo seria: na entrada eu vou colocar ali os valores que serão utilizados na minha operação, a operação de soma. O programa vai processar a soma, no caso aí entra na fase de processamento, e o resultado da soma a gente vê na saída do programa. Mas como que isso é feito em Python? É o que a gente vai descobrir na aula de hoje. Mas é interessante que vocês memorizem essa estrutura que a gente falou agora, porque isso vai te acompanhar do primeiro ao último código que você escrever. Vamos começar com um dos conceitos mais básicos e importantes da programação, que são as variáveis. Variáveis são espaços reservados na memória para guardar valores. Em Python, a sintaxe utilizada na criação de variável é basicamente o nome da variável, um sinal de igual, seguido do valor que a gente deseja guardar dentro da variável. Então, por exemplo, como eu estou mostrando aqui para vocês no Colab, defini aqui 3 variáveis: nome, idade e salário. Para cada uma das variáveis, perceba que eu estou usando um sinalzinho de igual para que eu consiga guardar um determinado valor dentro dessa variável. Como, por exemplo, na variável nome eu coloquei a Amanda, o texto Amanda, isso dentro de aspas, tá? Porque é para referenciar um texto. Idade eu atribuí o valor 18 e no salário eu atribuí o valor 658,02. Então, se fizermos um print aqui do nome, a saída vai ter apenas o valor atribuído à variável nome. Então, se eu quiser mostrar na tela os demais valores, as outras variáveis que a gente criou aqui, eu vou precisar colocar um print para cada uma delas, como eu estou fazendo aqui, ou um único print, como vocês podem ver aqui também no Colab, separando por vírgula cada uma das variáveis que eu quero mostrar na tela. Vale ressaltar que cada variável só pode guardar um valor por vez. Isso significa que elas não podem ter o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, se a variável nome ela recebe o valor de professora Amanda,
e na linha seguinte eu usar o mesmo nome de variável atribuindo um valor diferente, como por exemplo Python, no momento que eu quiser mostrar na tela o que tem dentro da variável, o nome que vai acontecer é que o print nome, né, que vocês vão ver aqui, né, o que ele vai mostrar na tela vai ser justamente Python. E não professora Amanda, como pode ser que vocês esperassem que mostrasse, né, tanto professora Amanda como o Python. Mas o que acontece é que na hora que eu atribuo outro valor para a variável, ele apaga o valor anterior, né, porque ele só consegue armazenar um único valor, certo? Outra coisa importante sobre variáveis, né, é que o nome da variável, quando você está fazendo o nome da variável, né, ele pode conter letras, números, mas ele não pode começar com número, por exemplo, né? Eu posso fazer x1, chamar a variável de x1, mas eu não posso chamar a variável de 2x, certo? Isso está errado. E ele não deve conter também caracteres especiais, então acento agudo, acento circunflexo, tio, enfim, exclamação, pontuação, tá? Não pode ter esse tipo de caracteres, né, na hora que a gente está fazendo ali o nome da nossa variável. Outra coisa, não ter nome igual às palavras que são reservadas, né, da própria linguagem de programação. Listei aqui nesse quadro azul as palavras reservadas mais comuns em Python. Então, se o nome da variável, por exemplo, for import, e aí eu fizer o sinalzinho de atribuição, né, que é o igual, e eu colocar aqui, sei lá, RG, né, isso está errado, porque eu usei o nome de uma palavra reservada para uma variável, né, que é o import. Perceba aqui no nosso quadro, o import ele está aqui, né, como palavra reservada. Então, eu não posso usar essa palavra para nome da minha variável, para definir o nome da minha variável. Outra coisa importante que vale também falar para vocês é que o nome da variável ele seja o mais sugestivo possível em relação àquela informação que ele vai receber. Por exemplo, se a informação que ele vai receber for um salário mensal, a gente coloca o nome da variável de salário mensal, em vez de chamar ela de X, tá? Outra coisa, se eu quiser colocar mais de uma palavra na minha variável, pode, como é o caso do exemplo que eu dei de salário mensal. Mas como é que ficaria essa estrutura, né? A gente não pode colocar espaço na variável. Então a gente separa essas duas palavras, na segunda palavra você pode juntar as duas utilizando um underline, como eu estou mostrando aqui nesse exemplo, né? Salário mensal. A gente pode colocar tudo minúsculo e coloca o underline separando as duas palavras, ou a gente pode utilizar o método do camel case, né? Camel case vem justamente de camelo. Lembra que o camelo ele tem as duas corcundinhas assim, né, e a cabeça um pouquinho mais baixa. Então isso significa, né, que a gente vai começar a palavra com letra minúscula, e aí a palavra que eu quiser adicionar, eu vou colocar ela com letra, começando com letra. Então, por exemplo, aqui, ó, média do aluno. Como é que ficaria essa variável? Eu começo média com M minúsculo, eu vou colocar o D maiúsculo e aluno eu vou colocar com A maiúsculo. Agora vamos entrar na fase de criação de fato de uma variável, né? Você precisa saber que nem todo dado que é guardado na variável é igual, né? E aí na programação, né, a gente diferencia esse tipo de informação, né, esse tipo de dado, em tipos primitivos, né, para organizar os dados. E aqui estão os 4 principais, né? Em Python a gente representa dessa forma, por exemplo, os números inteiros a gente pode utilizar a sintaxe int para representar números inteiros, como 10, 200, 20, -5, enfim. O float é para representar números com vírgula, valores fracionados, né? Então 3.14, 1000.50 e assim sucessivamente. A string, né, o str, é para representar texto ou string. É como Amanda ou Olá Mundo, né? Tudo que tiver dentro de aspas é considerado string. E o bool, que é para valores booleanos, né? Valores lógicos. Então, para representar valores do tipo verdadeiro ou falso. No caso de Python, para representar valores do tipo true ou false. Python tem tipagem dinâmica. Isso significa que a gente não precisa definir qual é o tipo primitivo da variável na hora que você está criando a variável. Porque toda vez que a gente atribui um valor para a variável, o Python vai olhar para aquela informação que está guardada na variável e vai detectar automaticamente qual é o tipo primitivo do dado. Mas sempre pense no tipo de dado que você está usando ali antes de operar com ele, porque isso vai ajudar o computador a entender como que ele deve lidar com a informação. Por exemplo, se você tentar somar um texto com um número, vai dar erro, porque são tipos de dados diferentes. Inclusive, o Python apresenta esse erro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou colocando aqui, vai somar o n igual a 10, né, com aspas, que significa texto, e vou somar um valor com n igual a 6. Veja aqui o que acontece, ele dá erro. Ele mostra um errozinho para a gente aqui que não pode, né, somar dois tipos de dados diferentes.
Outro fato importante sobre variáveis é que a forma como a gente atribui valores para elas, né? Que aí a gente pode utilizar tanto aquele sinalzinho de igual, como eu mostrei no início para vocês, né? Onde a gente coloca lá um sinal de igual e a gente consegue atribuir um valor, né, para a variável. Ou a gente pode utilizar, né, a forma indireta, que é utilizando o input, onde o usuário ele consegue ter essa interação com a máquina. Então, a diferença é que, na atribuição direta, você mesmo já define o valor. Por exemplo, aqui que eu estou mostrando para vocês, vários exemplos. A gente tem aqui o primeiro, n igual a 6, né? Então, eu estou definindo, já fixando o valor de n ao valor 6, certo? Já na atribuição indireta, é quando o usuário ele vai informar durante a execução do programa. Então, na hora que eu executo o programa, o usuário me informa qual é o valor que aquela variável deve receber. E para isso, a gente utiliza o comando input. Eu posso colocar aqui n igual a input, né, e já inicia logo. Percebam que aqui, o que eu fiz de diferente do que eu falei? O input, antes do input, tem o tipo primitivo do valor que essa variável tem que receber. Toda vez que eu for utilizar input, a gente precisa definir qual é o tipo primitivo, porque o comando input, ele usa como tipo primitivo padrão a string. Então, se eu quiser fazer lá a operação de soma que eu falei anteriormente, eu não vou conseguir se eu não definir qual é o tipo primitivo, né? Dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, no início, sempre que eu for colocar input, eu quero fazer interação com o usuário, eu quero usar input, né? Aí eu tenho que saber qual é o valor que eu quero que o usuário coloque aqui dentro dessa variável. Se é um valor do tipo inteiro, então você define aqui, o tipo primitivo é inteiro, e depois você coloca o input, porque isso vai ajudar, né, o programa converter a informação que está entrando ali como string para um tipo input. A mesma coisa vale para o booleano, a mesma coisa também vale para o float, né? Só não para string. A string você pode deixar só o input padrão. Vamos agora para os operadores básicos. A parte divertida, né? Chegou, que é a matemática com Python. Os operadores aritméticos, ele funcionam exatamente como na calculadora, só que com símbolos, tá? Então a gente tem o sinalzinho de mais para representar a soma, o sinalzinho de menos para representar uma subtração, o asterisco é o que representa a multiplicação. Uma única barra em Python, ele vai retornar o valor fracionado, o valor float, tá? O valor com separação por ponto, né? Aqueles valores que a gente viu anteriormente, o que é float, vocês já sabem, né? Nessa altura do vídeo. E tem o barra. Quando a gente utiliza duas barras, também vai fazer divisão. Porém, o resultado que ele vai te mostrar é somente a parte inteira desse valor quebrado, né? Se tiver dado valor quebrado, ele vai mostrar só a parte inteira. Por exemplo, se o valor deu como resultado 5,8, né, 5,8, o Python, quando você utiliza as duas barras, o que ele vai te retornar é somente o valor 5, tá? Ele não arredonda. Arredondar é outra história que a gente vai ver mais pra frente. Mas isso aí vocês vão fixar rapidinho, porque a gente vai usar direto em exercícios de entrada, processamento e saída. Por fim, temos a fase de saída de dados. O Python ele permite várias formatações para essa saída, incluindo programas com diferentes tipos de dados, tá? Então aqui no Colab, veja que eu fiz a soma, subtração, divisão de valores, né? Então vamos ver o resultado na saída de dados. Tem o print separando os objetos, né? A gente separa os objetos por vírgula, como nesse primeiro exemplo aqui, em que eu estou intercalando, né, entre string e variável. Tem o print também, em que a gente faz referenciação dos termos, né? Então, vou referenciar a variável. Então, a gente pode utilizar como referência o porcento, né? Justamente nesse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho %.2f, que significa que eu quero representar uma variável do tipo float, com duas casas decimais. Se eu quiser 3 casas decimais, é só mudar aqui o valor de 2 para 3. Se eu quiser só uma casa decimal, então muda para uma casa decimal, tá? Então, o porcento, eu tenho também a opção de %d para valores inteiros. Essa referência porcento depende muito do tipo de dado. Eu vou deixar na tela aqui os tipos de referência, né, com porcento para cada tipo de dado que você está utilizando ali para mostrar na saída do teu programa, tá? A ideia aqui é a gente escrever sem essa intercalação de string, variável, tá? Então, toda vez que eu quiser colocar uma variável, eu tenho que saber qual é o tipo primitivo dela. Então, eu escrevo o meu texto
de forma corrida, tá? Vou colocando os porcentos dentro do meu texto, é um valor float, é um valor string, e aí o tipo de porcento vai diferenciar, vai ser colocado diferente no teu texto, tá? E no final, a gente coloca, depois que a gente fechar o texto, a gente vai colocar a listagem de vai listar todas as variáveis que foram citadas no texto, seguindo a ordem de citação, tá? Ainda nessa escala de referência, existe o format, que é apresentado de duas formas, né? Essa primeira, iniciando com o print, né, com a letra F, que a gente chama de F-string, né? E as variáveis elas são colocadas entre chaves. Já na segunda formatação, a gente escreve o print tranquilamente, onde escreve o print tranquilamente, igual na primeira opção do porcento que eu falei para vocês, só que em vez de estar ali colocando porcento e tentando lembrar qual é o tipo primitivo da variável, a gente só vai abrir e fechar a chave vazio, sem espaço, do jeito que vocês estão vendo aqui na tela. E no final do texto, a gente vai utilizar a sintaxe .format, com um parênteses abrindo e fechando, e dentro desse parênteses a gente vai listar todas as variáveis que você quer que apareça na saída do seu programa, né, de acordo com a ordem de onde você colocou os colchetes abrindo e fechando. A gente também pode escrever várias linhas no nosso print. Em vez de estar colocando um print por linha para cada informação que você quer que saia, você pode fazer um único texto, como é nesse exemplo aqui, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, né? E aí a gente coloca ali uma linha para mostrar a F-string é a forma mais moderna, né, e recomendada até hoje, né? Use sempre que quiser misturar variáveis com o texto de forma clara. Quanto mais legível a saída ficar, mais profissional o seu código parece. E isso conta muito no mercado de trabalho. Então, em resumo, a gente tem aqui uma estrutura do nosso algoritmo, né, com as entradas, que é onde fica definido ali as variáveis, o processamento, que é onde vai ficar a lógica do teu algoritmo, e a saída, que é onde fica o resultado esperado pelo algoritmo. Agora uma dica sobre um bom hábito, né, de programador: comentar código. Comentário serve para explicar trechos do seu código, tanto para você quanto para outras pessoas que forem ler depois. No Python, os comentários para comentários a gente usa a hashtag para uma única linha, né? Então, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse exemplo, né? E se a gente quiser comentar várias linhas, a gente pode utilizar a aspa tripla, né? Seja utilizando a simples ou a dupla, tá? Mas contanto que seja aspa tripla, certo? Como eu estou mostrando aqui nesse pequeno texto aqui na tela para vocês, né? Então aqui a gente consegue fazer essa quebra, né? Outra dica importante é que se você quiser utilizar aspas dentro de uma string para destacar algo, né, então você tem que lembrar de inserir a barra invertida. Por exemplo, vou colocar aqui esse print, ó. Estou no curso de... Aí, lógica de programação, você quer colocar entre aspas, você tem que, né, se você iniciou o seu texto com aspas simples, então você coloca a contrabarra, tá? E o inverso, no inverso, você não precisa colocar essa contrabarra. Então, nesse outro exemplo aqui, ó, vou colocar a mesma frase. Então, a gente tem aqui: estou no curso de lógica de programação com Python. Se eu iniciar com aspa dupla, percebam que ele também dá tranquilamente correto, né? Se eu destacar com aspa simples. Mas no comum a gente destaca texto com aspa dupla, né? Então, utilizem a contrabarra para fazer essa referenciação no seu texto. E chegou a hora mais aguardada por vocês, que é a hora de praticar. Veja aqui nesse cenário, né, que a gente tem. Seu superior imediato solicitou com urgência o desenvolvimento de um algoritmo que seja capaz de retornar o salário bruto a partir do salário base e gratificação de cada funcionário. Ele informou que o cálculo do salário bruto é a soma do salário base com a gratificação e que não vamos considerar acréscimo de férias, 13º salário. Utilize Python para desenvolvimento do algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse exemplo é abstrair o problema, tá? Então a gente tem que abstrair o problema. Abstrair é você verificar tudo o que vai ser necessário para resolver esse problema. Então vamos colocar as pecinhas aqui espalhadas na mesa para a gente saber quais são as informações que são necessárias para o desenvolvimento desse algoritmo. Então, primeiro, a questão pede para você mostrar o resultado do salário bruto na tela. Vimos na nossa aula que para mostrar algo na tela a gente usa o comando print, não é isso? Então ficaria print salário bruto. Vamos colocar aqui, print salário bruto. A questão informa que, para calcular salário bruto, é necessário somar o salário base com a gratificação. Então, como é que ficaria essa variável? Salário bruto, lembra do camel case, tá?
Ou você pode utilizar o underline também, se for mais confortável para você. E aí eu vou colocar um sinalzinho de igual, porque eu vou atribuir a essa variável a soma de dois valores. E esses dois valores é a variável salário base e a variável gratificação. Então, vamos colocar aqui salário base, né, e a gratificação. E agora, uma das partes mais importantes no código, né? Para somar esses valores, a variável salário base e gratificação, elas precisam ter algum valor ali atribuído a elas, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um exemplo teste, né? Salário base igual a 2.000 e a gratificação igual a 50. Então, digamos que a gente tem esse exemplo aqui, só para a gente ver se vai funcionar. A soma desses dois seria 2.050. Então, vamos rodar aqui o código, saber se ele está dando certo. Opa, teve um probleminha aqui. O que aconteceu? Eu só fiz a abstração do problema, né? Faltou o quê? A sequência lógica. Isso mesmo, aquilo que a gente viu na aula passada, né? Então, abstraímos o problema. Só que agora a gente precisa organizar todas as informações que a gente tem em uma sequência lógica para que ele faça sentido, né? E a estrutura, e a gente vai seguir aquela estrutura de algoritmo, né? Então, a estrutura de entrada, processamento e saída de dados nos ajuda com essa questão da sequência lógica. Então, dito isso, né, vamos lá fazer a separação dessas informações, né, colocar o famoso pingo nos is. Então, disso tudo que extraímos do problema, o que seria a entrada? Exatamente, os dados que vamos utilizar no cálculo, que seriam as variáveis dos seus valores. Então, vamos pegar aqui essa partezinha aqui, eu vou copiar e vou colocar aqui em cima, né, para a gente poder fazer, colocar aqui nos dados de entrada. E aí vem a dica, lembra dos comentários que eu falei para vocês? Então aqui eu vou colocar hashtag entrada, isso aqui representa que são os dados de entrada, tá? O segundo passo é o processamento, da gente considerar a lógica do programa. Então vai entrar o quê? Qual que é a lógica desse programa aqui que a gente fez? A soma dos dados, né? Então vai entrar aqui a operação matemática que a gente fez aqui. Vou copiar esse salário bruto aqui, né, juntamente das duas somas, e vou colocar aqui na fase de processamento. Vou colocar minha hashtag aqui, processamento, tá? Que é o segundo passo. O terceiro passo é o resultado do salário. E aí a gente escolhe uma forma de print, né, para mostrar na tela. E aí vai do seu gosto, qual foi o print que você mais gostou para utilizar aqui, certo? Eu vou utilizar aqui o do F-string, para a gente deixar um negocinho mais bonito. Então, vou colocar aqui, o salário bruto vou colocar até o cifrãozinho aqui dos reais, para poder ele mostrar bem bonitinho. E aí, eu coloco aqui salário bruto, que é o que ele vai mostrar. Fechei aqui, vamos executar o nosso código. E veja aqui que ele está mostrando para a gente se o salário bruto realmente deu certo, deu 2.050, como era esperado. A gente passou na primeira fase, construímos o nosso algoritmo e vimos que ele está funcional. Ele realmente está somando, está tendo a saída ali que a gente esperava. Então agora a gente vai para o próximo passo, né, que é otimizar o nosso algoritmo. Então vamos fazer a opção em que o usuário interaja com a máquina, para a gente automatizar o processo. E para isso a gente pode utilizar exatamente, o input lá na entrada. Então, ao invés de a gente colocar esse valor fixado de 2.000, né, ou valor fixado de 50, eu vou usar aqui o input com o tipo primitivo de informação que será alocado, tá? Então aqui eu vou colocar float, porque se trata de salário, né? Então é o valor quebrado. Eu vou colocar aqui float, input, né? E aí a gente joga o input aqui, pronto. E aí lembra de fechar também o parênteses da conversão de dados, certo? E voilà. Agora vamos ver um exemplo em que eu esqueci de colocar esse tipo primitivo. O que acontece? Vou tirar aqui o tipo primitivo só do primeiro. No segundo eu vou deixar normal com o float aqui. Vou executar. Olha aqui o erro, tá vendo? O que ele está dizendo para a gente? É importante também que vocês aprendam a interpretar o erro, tá? É a partir do erro que a gente consegue melhorar e aprimorar os nossos códigos. Então, o que ele está dizendo aqui no erro? Está dizendo que ele não pode fazer essa operação porque os tipos de dados primitivos são diferentes. A gente está tentando somar um float com um texto e isso não é possível, tá? Agora é com vocês. Façam esse exercício aqui de fixação, né, que diz, em uma entrevista de emprego, uma pequena empresa de tecnologia, né, uma das etapas do processo seletivo é resolver o seguinte desafio. Desenvolva um algoritmo simples que ajude os funcionários a analisar seu desempenho semanal.
Então, o sistema ele tem que calcular a média de produtividade a partir de 2 dias de produção e apresentar o total produzido e a média no final. Então, você vai realizar os seguintes passos. Vai pegar o valor da produção de 2 dias, tá? Precisa calcular o total de produção, calcular a média semanal, que a gente divide por 2, e vai exibir esse resultado, né, com o comando print, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo de entrada, né, dia de produção do dia 1, 10, e o dia de produção do dia 2, 20. E a saída esperada seria o total produzido, né, que no caso como seria a soma dos dois, 10 mais 20, 30. E a média de produção seria o quê? A média, né? Na verdade, a gente vai pegar o total produzido e dividir pela quantidade de dias, que no caso seria 2, e o resultado seria 15, tá? Então, com essa informação de entrada, essa aqui seria a saída, tá? Então, eu peço que você desenvolva esse algoritmo no seu Colab e comenta aqui deixa aqui nos comentários se você conseguiu. Na próxima aula a gente vai falar sobre condições e loops, ou seja, a gente vai fazer o seu código tomar decisões e repetir ações. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você quiser mais exercício, baixe o meu e-book que eu estou deixando disponível aqui na descrição do vídeo. Tchau!